Estamos prestes a abrir um dos arquivos mais explosivos em termos de espionagem e revelação desde o início desta guerra. É um vazamento enorme, muito grave para a Alemanha. O Kremlin está ouvindo oficiais alemães discutindo sobre a destruição da ponte da Crimeia, causando escândalo após a interceptação de uma conversa entre 4 deles. O Ministério da Defesa alemão valida a veracidade, pelo menos do registro, divulgado inicialmente pela propagandista russa Margarita Simonian. A discussão gira em torno da destruição da ponte da Crimeia. Trata-se de saber se os Taurus alemães poderiam destruí-lo. Escute. Posso rapidamente adicionar isso a respeito da destruição da ponte. Estudamos isso de perto e a ponte, devido ao seu tamanho, parece uma pista de pouso. Isso significa que eu poderia precisar de 10 ou 20 mísseis. Existe uma possibilidade de que o Taurus consiga derrubar a ponte se você mirar nos pilares. Tudo aqui o que eles podem fazer é danificar a ponte, e antes de fazermos grandes anúncios, precisamos... Eu não estou defendendo a ideia da ponte, eu só quero saber o que eles querem, o que eles realmente querem, quão rápido podemos treiná-los, então precisaremos fornecer a eles os dados de planejamento da missão centralizada em imagens, também precisamos fornecer a eles os dados do alvo, nós os temos... Mas quando se trata de objetivos tão pequenos, é preciso um pouco mais de precisão do que no painel de controle. Quando os objetivos estão confirmados, tudo fica mais fácil e rápido de planejar. Bom dia, Xavier Titelman. Estamos encantados em tê-lo para tentar desvendar um pouco do verdadeiro do falso em tudo isso. Lembramos que, segundo Margarita Simonian, chefe da RT, Rochette Oude, que tornou públicas suas gravações, e vamos ver seu tweet em um instante, trata-se de planos para atacar a ponte de Kerch com mísseis Taurus. É um pouco mais complicado do que isso, Xavier. Sim, de fato. Vou esclarecer, eu era preparador de missão no Rafale, é exatamente o que eles estão falando. Eles estão discutindo sobre como eles preparam, sim ou não, a capacidade dos ucranianos de possivelmente atirar na ponte, é claro, desde que eles tenham que transferir os mísseis. Eles precisam entender que existem sistemas complexos que utilizam softwares de preparação de missão. É necessário que os ucranianos sejam treinados para usá-los. A transferência de dados para mísseis não é complicada inicialmente, mas depois é necessário que eles tenham uma base de dados mundial com informações de relevo, alvos e objetivos registrados, como fotos que permitem o reconhecimento de imagem antes do impacto. Portanto, é mais sobre esse elemento técnico, tenho a impressão de que eles estão discutindo se fornecemos aos ucranianos tanto a base de dados, a cartografia, as posições sistema de posicionamento global muito precisas, e depois surge outro problema. Se disparado do Sukhoi 20 e 4 aparelhos soviéticos ucranianos usados hoje para lançar os mísseis franceses Scalp, a precisão não é suficiente. Ou seja, não há as centrais de inércia e os sistemas híbridos de sistema de posicionamento global como temos com nossos aviões. E então há um desvio que pode ser de 1, 2, 3 metros no alvo, o que é suficiente para atingir uma ponte no tabuleiro, mas que não é necessariamente suficiente para atingir os pilares. E pelo que eu sei, é por essa razão que até hoje, mesmo que os ucranianos tenham a capacidade em termos de distância de atingir a ponte da Crimeia, porque eles atingiram bem ao lado, eles não miraram nos pilares da ponte, que são a única maneira de destruir. Trata-se de uma discussão técnica vazada entre oficiais que buscam evitar a chamada cobeligerância, algo que o chanceler alemão rejeita veementemente. De fato, é justamente isso. Você confirma? A cobeligerância não existe de forma alguma. Fornecemos o material. Os ucranianos podem usá-lo livremente. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fornecia armas para o Vietnã ou para a Coreia do Norte, ela nunca esteve em guerra com os Estados Unidos. Realizamos uma operação logística especial, fornecendo material a um aliado agredido, sem sermos cobeligerantes, pois nenhum soldado nosso usa armas diretamente. Poderíamos fazer desminagem, dar instruções e resgates no campo, sem sermos cobeligerantes, desde que nenhum soldado da OTAN, francês ou alemão, pressione um botão para matar um russo. Contudo, trata-se de cobeligerância, exatamente o que Olaf Scholz mencionou sutilmente no início da semana. Vamos voltar a isso, vamos ouvi-lo novamente. Uma das gravações divulgadas por Margarita Simonian também menciona rajadas. Precisamos ter cuidado, pois essa gravação e tradução não estão confirmadas neste momento, segundo Xavier Titelman. Sim, a ideia de integrar o Taurus no Rafale é para os franceses, pois não temos motivos para transferir os Rafales para a Ucrânia. Já estamos com falta de aviões de combate, então não há chance de integrarmos esse míssil para poder dispará-lo depois.
A França poderia decidir destruir a ponte da Crimeia com seus próprios Rafales e mísseis Scalp, sem necessidade absoluta do Taurus, se quisesse. E isso é uma transcrição escrita, não há oralidade nesse campo. Na minha opinião, isso é totalmente falso. É impossível no estado atual das coisas. A França não se tornará co-beligerante, seria co-beligerância. Ela não transmitirá nenhum rajado e não integramos os Taurus no rajado. É realmente em um contexto, lembramos, é claro, onde Olaf Scholz explica de repente, no meio de uma frase, que a França e a Grã-Bretanha, na verdade, estão muito mais envolvidas do que foi dito nesta guerra na Ucrânia. Foi no início da semana. Vamos ouvir novamente o chanceler alemão, após, claro, as declarações de Emmanuel Macron, falando sobre o possível envio de tropas para a Ucrânia um dia. Vamos ouvir novamente Olaf Scholz. Trata-se de uma arma de muito longo alcance. O controle e acompanhamento de alvos realizados por britânicos e franceses não podem ser feitos na Alemanha. Todos que tiveram contato com este sistema sabem disso. O que falta à Ucrânia são munições para todas as distâncias, mas definitivamente não as vindas da Alemanha. Xavier Titelman meio que nos prejudicou, Olaf Scholz, com suas declarações. Não, isso também significa que somos capazes, com a nossa tecnologia, de fornecer um míssil que não teria certos alvos. Ou seja, seríamos capazes de retirar a Rússia e a Bielorrússia do nosso sistema. O que os alemães podem não conseguir fazer. Não conheço os elementos técnicos que ele possui para explicar isso, mas quando fornecemos um sistema, o público também não os tem, Xavier. O que ele ouve é que estamos muito mais envolvidos na designação desses alvos do que tínhamos dito até agora. O que ele diz é que a França pode fornecer um sistema para que os ucranianos sejam totalmente autônomos, sem controle sobre o que fazem, podendo retirar os alvos que não convém. Por exemplo, sabemos que os sistemas americanos SOL, os IMARS, quando fornecidos, foram limitados para não poderem inserir coordenadas de sistema de posicionamento global que estivessem no território russo. Os americanos limitaram seus IMARS para uso apenas no território ucraniano ocupado. Certamente podemos fazer o mesmo com nossos mísseis, mas os alemães talvez não consigam do lado deles. E uma pequena distinção também, Olaf Scholz não se opõe ao fornecimento de sistemas Taurus. Ele diz que não quer que soldados alemães estejam associados à destruição. Atualmente, eles não conseguem fornecer o sistema para que os ucranianos sejam totalmente autônomos. Talvez seja essa a distinção. Eles não conseguem transmitir certos detalhes técnicos de sua base de dados. Xavier, todos entenderam, como repetiu Olaf Scholz, que o controle e acompanhamento de alvos realizados por britânicos e franceses não pode ser feito na Alemanha. Patrick Gotras. O controle de alvos pode ser simplesmente a exclusão de alguns deles por serem proibidos em nosso software, de mirar neles. Olaf Scholz deu mais detalhes sobre essa oposição, a qual estávamos discutindo com Xavier Titelman. Vamos ouvir Olaf Scholz. É uma arma que nem é a mais poderosa, como o Taurus. Mas o Taurus tem um alcance de 500 quilômetros. E se esse alcance for mal utilizado, ele pode atingir um alvo específico em algum lugar em Moscou. É uma arma para a qual a questão do que vamos fazer com ela e como usá-la não pode ser levada de ânimo leve. Ele sugere que a arma não é a mais poderosa, insinuando que os ucranianos podem não necessitar tanto dela. E Xavier Titelman, qual sua opinião sobre o que ouvimos? Na realidade, limitamos o alcance de nossos mísseis, como o Scalp francês e o Storm Shadow britânico, para não excederem 300 quilômetros. Também podemos ter mísseis de 500 quilômetros, mas os reduzimos conforme tratados de não proliferação de armamentos estratégicos. Os alemães não conseguem reduzir o alcance de seus mísseis. Isso pode explicar por que não querem fornecer aos russos, já que, nesse contexto, eles não estão mais respeitando as regras internacionais, mesmo com os russos violando todos os tratados assinados no passado. Era um pouco mais implícito antes esse risco de Moscou ser atingida pelos ucranianos. Agora, ele afirma claramente não querer que esses mísseis sejam usados para atingir Moscou. Para o seu conhecimento, na sua memória, isso já foi dito dessa maneira? Mas os ucranianos estão atingindo Moscou há mais de um ano agora, com seu sistema fabricado localmente. Eles aprimoraram o sistema S-200, permitindo disparos a 600 km de distância. Os ucranianos usaram esse armamento que foi fornecido pela Rússia? Portanto, os ucranianos são totalmente capazes de atingir Moscou com seus próprios equipamentos. Até agora, eles respeitaram 100% tudo o que lhes foi pedido. Eles nunca usaram as armas fornecidas para atacar o território russo. Limitaram-se aos territórios ucranianos ocupados.
E hoje, acho que a Alemanha não tem capacidade técnica para restringir essa capacidade de mirar nos territórios russos. É isso que os incomoda hoje. Eles também poderiam confiar nos ucranianos. Talvez isso não seja suficiente. Sim, talvez não, de fato.